Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto, com 5 minutos de café, palavra e oração, com o tema da semana. Quem são os fiéis que Deus procura? Nós estamos agora no livro do profeta Jonas, no capítulo 1 e o versículo 12, que diz assim: Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aqui o que nós temos que os fiéis que Deus procura é aquele que assume os seus erros. Como falei anteriormente, Deus não procura as mesmas coisas que nós. Enquanto nós procuramos felicidade, realização pessoal, superação dos limites, reconhecimentos e outras coisas, Deus procura os fiéis. E quem são estes fiéis? E na relação dos fiéis que Deus procura, exatamente aquele que assume os seus erros. Há muitos ensinamentos aqui no livro que nós acabamos de ler, que foi o capítulo 1 de Jonas, o versículo 12. E nele nós vamos perceber um missionário contrariando a vontade de Deus, gerando uma série de transtornos. Perceba que Deus manda que Jonas fosse para Nínive. E Jonas então desobedece, ele vai para Tarsis. 3 vezes a distância de onde Deus mandara, 3 vezes mascara a passagem do navio, e além de tudo isso, quando ele entra no navio, indo, ao invés de ir para Nínive, ele vai indo para Tarsis. Deus então, diante desta desobediência, Deus manda um forte vento, e este vento ele vem acompanhado de grande tempestade. Queridos, quando isso acontece, a gente que já leu a história, a gente vai perceber que os marinheiros ficaram apavorados, porque por mais experientes que eles fossem, eles nunca viram algo, ou um vento, ou uma tempestade daquela natureza. E a partir daí, os marinheiros, para salvar não apenas o navio, mas as suas vidas, eles tomaram aqui 3 providências. E a primeira providência foi clamar aos deuses no qual eles serviam, mas não funcionou. Partiram para a segunda providência e jogaram toda a carga ao mar. Todo aquele material que estava sendo transportado, seja para vender, seja para ir para um outro lugar, sabe, para um outro país, uma outra nação, eles então jogaram toda a carga para tornar o navio mais leve, mais navegável, mas também não funcionou. Então, eles partiram para a terceira providência. Talvez essa fosse funcionar. E eles lançaram sorte, porque era normal quando eles estavam diante de uma situação no qual eles não sabiam o que estava acontecendo, o que estava produzindo aquele problema, e esses marinheiros lançaram sorte. E quando eles lançaram sorte, ali mostrou quem era o culpado. Exatamente o que buscavam saber apontou para Jonas. A sorte caiu sobre Jonas. E nesse momento, queridos, se entenda, eu penso que Jonas, ele poderia olhar para eles e falar: olha, vocês estão errados, isso foi um erro, lança de novo, tenta acertar de novo, porque eu sou um homem de Deus, eu sou um servo do Senhor, eu sou um profeta, eu sou um missionário. Mas Jonas, ele não faz isso. Ele não se esquiva da sua culpa. Ele não transfere culpa para a tripulação politeísta. Cada um deles adoravam vários deuses. Ele poderia ter dito: o culpado dessa tempestade são os deuses que vocês servem. O culpado dessa tempestade são essas entidades, são esses demônios. Jonas, ele não faz isto. Por mais errado que ele estivesse, por mais em desobediência que ele estivesse, Jonas, ele foi honesto, sabe? Ele assume os seus erros. Irmãos, ao invés disso, de culpar,
ele assume, ao invés de apontar para o outro lado, ele diz: sou eu, o culpado sou eu, a tempestade é minha culpa, o navio está a ponto de afundar, é minha culpa, vocês estão sofrendo nesta embarcação por minha culpa. E esta atitude, irmãos, que Deus procura, isto é a atitude de quem é fiel a Deus. Sabe, queridos, quem não é fiel a Deus, ele faz igual Adão fez lá em Gênesis capítulo 3, versículo 12, quando ele pecou e Deus então foi tomar satisfações com ele, saber o porquê que ele fez aquilo, ao invés de ele assumir a sua culpa, ele diz: foi a mulher que tu me deste. Ele transfere a culpa para Deus, como quem disse: se o Senhor não tivesse trazido ela para a minha vida, eu também não teria pecado. Você percebe que muitas vezes as pessoas elas transferem culpa para o outro para se isentar, mas aquele que assume os seus erros são essas pessoas que Deus procura. Eu posso dizer, esses são os fiéis. Então, amados, Jonas, ele entra nessa relação de fiel que Deus procura. Que a gente seja esse também. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a ser fiel igual Jonas foi com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou o seu coração, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal e até amanhã, se Deus permitir.